Boa tarde, Fiel Bicolor. Sejam todos bem-vindos a Papão TV Play. Depois desse jogo de estreia do Paysandu no Campeonato Paraense 2021 contra o Castanhal, o jogo que terminou empatado em 1-1 aqui no estádio Bampará Curuzu, a gente bate um papo com o técnico Itamar Chuli. Professor, boa tarde. A primeira pergunta da entrevista coletiva é do Alexandre Alencar, do portal Roma News. Na sua opinião, o que a equipe demonstrou de positivo e de negativo nessa estreia de hoje? Boa tarde a todos. A equipe teve algumas situações positivas, né? Na organização, principalmente na organização tática dentro de campo, de encurtar os espaços sem a bola, de jogar num espaço menor, dando um pouco mais a bola para o adversário em alguns momentos, pressionando a saída de bola em outros, então teve essa variação. Também conseguimos variar a maneira de jogar, né? Isso tudo nós tivemos muito pouco tempo para trabalhar, mas conseguimos na segunda etapa mudar um pouco isso, o posicionamento. Então são situações positivas, a dedicação dos atletas, né? Porque nós tivemos aí apenas, vocês todos sabem disso, nem 10 dias de trabalho, né? Não foram nem isso, e você já começa a fazer seu primeiro coletivo, jogo-treino, valendo 3 pontos, com uma equipe preparada, entrosada, com tempo de trabalho, como está a equipe do Castanhal. E as coisas negativas lá internamente, é lógico, nós vamos passar, vamos mostrar e vamos trabalhar para que a gente possa progredir, e isso vai ser no jogo a jogo, no dia a dia e com o tempo para que isso possa acontecer. Agora vamos para as perguntas do Tiloma Oeste, do Diário do Pará. Temperatura alta, desentrosamento, falta de um melhor condicionamento físico, jogadores mais jovens sentindo a estreia. A partida acabou sendo tudo o que se previa para uma equipe reformulada e com pouco tempo de treinos? Olha, eu creio que nós vemos exatamente nesse sentido aí, né? Os meninos mais novos que a gente está dando oportunidade, que eles vêm buscando isso e a gente está oportunizando, um erro de passe ou alguma coisa nesse sentido, um mau posicionamento, isso é natural de meninos que têm uma estreia, que estão estreando no profissional, que estão tendo oportunidades. Isso é natural, né? E a evolução, isso vem com o tempo, com o aprendizado, com treinamentos, né? E a gente tem que entender isso, né? Para compreender isso, que tudo há um início e há uma continuação de trabalho, e eles isso vão crescendo, vão melhorando. O desentrosamento, como eu disse, é natural. Nós fizemos vários trabalhos em campos reduzidos e foi mais a conversa, a explicação do que a gente queria, e os jogadores foram muito inteligentes para poder fazer isso já valendo 3 pontos no início dessa competição. E o calor também, claro, o calor muito forte, né, para uma equipe que está voltando de uma pré-temporada ainda com a musculatura pesada, mas todas essas adversidades a gente conseguiu contornar, fazer o melhor possível, né? E conseguimos fazer uma estreia não dentro daquilo que a gente gostaria, que a gente sempre busca essa vitória, mas, né, acabamos somando sempre um ponto, não que era esse o objetivo, mas somar pontos sempre é importante, ainda mais na situação que nós hoje, momentaneamente, a gente se encontra em quesitos de trabalho e tempo de trabalho. Pergunta do Tilon, igual a do André Lohan, da TV Liberal, eles perguntam, dá para fazer uma previsão de quando o Paysandu estará numa condição melhor física e técnica, já que os jogadores continuam chegando e vão precisar de tempo para estarem aptos a jogar? E o Lohan pergunta, quanto tempo será necessário para o time mostrar a performance desejada pela comissão técnica? Lohan, isso a resposta na própria pergunta você já está nos dando, é tempo, né? É tempo. Nós tivemos aí uma pré-temporada curta com jogadores chegando no meio da pré-temporada. Nós temos jogadores chegando agora, jogadores que vão chegar amanhã, depois. Então é tempo, não tem como fazer outra coisa, né? A não ser o tempo para você entrosar, o tempo para você trabalhar a parte física, a parte técnica. Então tudo isso é tempo, é uma equipe que está sendo reformulada. E jogadores, como eu disse, jogadores que acabaram de chegar, outros chegaram no meio da pré-temporada, outros ainda estão chegando e vão chegar. E agora é o tempo e a continuação de trabalho que a gente vai buscando essa performance que nós precisamos ter e também as alternâncias que nós precisamos ter na competição.
Professor, temos mais 3 perguntas aqui bem parecidas, do Tiloma Wes, do André Lohan e do Dinho Menezes da Rádio Clube do Pará, sobre o horário do jogo. Se foi um grande adversário para o Paysandu, por que jogar esse horário de 10h30 da manhã, por que não jogar à tarde para fugir das chuvas? Bem, o jogo estava marcado pela federação para as 9h30, né? Apenas houve a mudança aí de 1 hora para as 10h30, mas esse jogo já estava marcado para de manhã pela própria federação, né? Então não foi um pedido da equipe do Paysandu, era uma determinação que nos veio, que já estava marcada assim pela federação aqui de Belém. Então nós temos que adequar dentro disso. O calor, logicamente, é intenso, mas quanto à tarde evitar chuvas, para mim parece que tem sido ao contrário. Pelo menos eu estou chegando aqui, nos 10 dias de treinamento que eu tive lá na cidade de Barcarena, nós conseguimos treinar de manhã e todo dia à tarde choveu. Então todo o treino nosso foi em chuva, foi com lama, e de manhã a gente conseguiu trabalhar sem essa chuva. Então, não sei se agora está em algum período de mudança, mas foi o que eu passei nesses 10 dias, e sempre período da tarde chove, né? Então a mudança apenas foi em relação de 1 hora, mas esse calor foi o lado negativo, muito quente para nós, né, que estamos voltando de uma pré-temporada, mas também nos exigiu, nos confrontou, né, com essa parte física, e eu vejo que a gente conseguiu suportar isso bem diante de uma equipe com qualidade, diante de uma equipe que já vem tempo trabalhando, treinando, fazendo jogos. Então também nós conseguimos suportar isso de uma maneira que os jogadores tiveram uma consistência e inteligência para passar por mais esse desafio. A gente segue a coletiva com 2 perguntas do Dinho Menezes. Itamar, apesar dos pesares, o jogo, o resultado, foi melhor que o esperado? Não é melhor que o esperado. Eu acho que nós sempre, nós nunca vamos considerar um empate bom resultado. Isso independente de você jogar fora ou em casa, o Paysandu vai sempre em busca da vitória. Não é que ele seja um bom resultado, eu me refiro à condição que a gente está no momento. Então, tudo que a gente teve que passar, estamos passando, uma reformulação de elenco, né, num trabalho curto de pré-temporada, numa equipe, como eu disse, a gente fez o primeiro coletivo hoje, valendo 3 pontos frente à equipe do Castanhal, que é uma equipe que já está há tempo se preparando e fazendo jogos treinos. Então, diante dessas situações, voltando de uma pré-temporada, um calor muito forte como foi nesta manhã de domingo, né? Então, olhando por todos esses lados, a equipe conseguiu buscar um ponto que queríamos 3, mas tudo isso tem que ser levado em conta e tem que ser considerado, colocando jogadores novos que nunca tinham jogado, oportunizando jogadores de base. Então, acho que em todo esse contexto, né, a gente está no caminho certo, isso mostra que estamos no caminho certo, e a evolução vai vir com o passar do tempo, com o trabalho e com a continuação disso que todos aqui têm feito dentro do clube, que é a dedicação ao máximo, extrema, dentro daquilo que cada um precisa realizar, dando o seu melhor. Por alguns momentos os garotos demonstraram uma certa pressa e precipitação em determinados lances? É normal de garotos, né? É normal de garotos. Você vê, alguém vai dizer, mas eu vi algum garoto na outra equipe. É que aqui ainda não há aquela situação de jogar Taça São Paulo, Taça Minas, Taça Rio Grande do Sul, com as categorias de base, né? Que quando eles são trazidos para a equipe profissional, eles já têm um currículo de jogos aí de mais de 40, 50 jogos, jogando contra grandes equipes. Então não é isso que acontece na base, né? A base se prepara aqui, treina aqui, faz os jogos por aqui mesmo, né? No estado, regional, e isso é natural que os atletas, alguns, sentem, né? Mas isso faz parte, é processo. Não posso, eu sempre fui de dar oportunidades, né? E esses meninos que têm jogado, como outro que entrou hoje, o próprio Riquelton, com 18 anos de idade, né? Que é daqui também, de Belém do Pará. Então a gente sempre tem que oportunizar, acreditar neles, dar confiança a esses atletas. Então um erro de passe, um erro de posicionamento, isso é normal, mas com o tempo, com a confiança que a gente passa para eles, eles vão crescendo
e tem um futuro brilhante pela frente, assim eu creio. Para a gente finalizar a coletiva, professor, a última pergunta é do Matheus Pauxis, do Toró Tático. O time mudou para uma espécie de 4-2-4 no meio do segundo tempo e estava assim quando marcou o gol. O que motivou essa decisão? É uma formação que poderemos ver mais vezes no futuro ou foi apenas ocasional? Mataus, né? Isso. Olha, Mataus, nós treinamos isso, né? Nós treinamos nesses 10 dias 3 formações, né? 3 maneiras de jogar. Posicionamos, orientamos, e uma delas era dessa maneira, né? Quando você precisa, necessita, nós trabalhamos com 3 volantes, nós trabalhamos com a linha de 5, com 5-4-1, trabalhamos com 3 volantes por dentro, trabalhamos com 4 jogadores mais ofensivos, né? Quando a gente tira um jogador do meio, mas tudo foi pouco, tudo muito pouco tempo, né? Porque você tinha que dar ênfase à parte física, academia, e então muito poucos treinamentos, né? Mas por isso que eu estou agradecer ao grupo de atletas, porque houve um entendimento, né? E houve uma dedicação para procurar fazer isso. Então eles conseguiram realizar isso que deixa a gente contente. E foi nesse momento também que nós criamos a situação do gol. Tivemos outro gol claro, né? Outras situações claras, um erro de passe não fizemos, ou situação clara como aconteceu no final do jogo para você vencer a partida. Então tudo isso aí a gente tem procurado trabalhar e vai continuar trabalhando, né? Para que a gente tenha as alternâncias de maneiras táticas dentro do campo, de posicionamento dentro de campo, mas sem dúvida isso vai ser progressivo, né? E durante os treinamentos a gente vai implantando isso.